Você não é da família. Essas foram as palavras que saíram da boca da minha filha. No instante em que ela disse isso, senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Foi como se alguém tivesse arrancado meu coração com as próprias mãos e deixado um buraco onde antes morava o amor. Dizem que o tempo cura tudo, mas tem feridas que o tempo não toca, principalmente quando vem de quem a gente mais ama. Enquanto ela olhava para mim com aquele ar frio, como se eu fosse uma estranha, eu só conseguia pensar em quantas noites passei acordada costurando para dar o melhor a ela, quantos almoços deixei de comer para pagar o cursinho que ela queria, quantos sonhos eu deixei para trás para que ela pudesse ter os dela. E ainda assim, naquele domingo, tudo o que eu recebi foi o silêncio. E essa frase: você não é da família. Talvez você também já tenha passado por algo parecido. Aquele momento em que o amor que você deu de corpo e alma volta para você em forma de rejeição. Se isso já aconteceu com você, me conta nos comentários de onde você é ou quantos anos você tinha quando ouviu algo que te destruiu por dentro. E se nunca passou por isso, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir é uma história real sobre amor, mágoa e perdão e pode te fazer olhar de novo para quem você chama de família. Meu nome é Helena Duarte. Tenho 64 anos, sou viúva há 18 e moro sozinha em Vila Mariana, São Paulo. Naquele domingo, quando preparei o almoço para minha filha, eu só queria um abraço, mas o que encontrei foi o tipo de silêncio que muda uma vida inteira. O domingo começou como qualquer outro. O som distante dos sinos da igreja ecoava na rua, o cheiro do pão fresco vinha da padaria da esquina e o sol entrava pela janela da minha cozinha, iluminando as cortinas antigas que eu mesma costurei há mais de 20 anos. Acordei cedo, como sempre. Às 6 da manhã, já estava de pé. Coloquei a água para ferver para o café, organizei a mesa com o mesmo cuidado de sempre e olhei para a cadeira vazia à minha frente. Há 18 anos, aquela cadeira esperava alguém que nunca mais voltou. Desde que meu Antônio se foi, essa casa ficou grande demais para mim. Mas naquele domingo, o silêncio tinha outro peso. Era um dia especial. Eu ia preparar o almoço para Marina, minha filha. Fazia semanas que ela não me visitava. Sempre dizia que estava ocupada, que tinha compromissos, que a vida de casada era corrida. Eu entendia, ou tentava entender. Mas no fundo, o que eu queria mesmo era tê-la por perto, nem que fosse por algumas horas. Abri o armário e tirei as panelas de alumínio que ganhei de casamento. Elas já estavam gastas, mas eu gostava de vê-las brilhar. Passei um pano e pensei: hoje vai ser diferente. Hoje minha filha vai sentir o cheiro da casa onde cresceu. Peguei a lista de ingredientes que anotei na noite anterior e saí para a feira. O barulho dos feirantes, as risadas, o cheiro das frutas frescas, tudo parecia mais vivo naquele dia. Comprei feijão preto, carne seca, linguiça, farinha e bananas bem maduras para farofa. Enquanto o feirante pesava as verduras, ele sorriu e perguntou: vai ter visita hoje, dona Helena? Vai sim. Minha filha vem almoçar comigo. Faz tempo que não nos vemos. Ele me olhou com carinho. Então capricha, hein? Filha, é presente de Deus. Assenti e sorri, mas senti uma pontada no peito. Um presente que, às vezes, a gente tem medo de perder. Voltei para casa com as sacolas pesadas, mas com o coração leve. Coloquei um disco antigo para tocar Elis Regina, como nos velhos tempos, e comecei a cozinhar. O cheiro da feijoada logo se espalhou pela casa. Era um cheiro de lembrança, de infância, de domingo em família. Enquanto mexia a panela, lembrei dos tempos em que Marina era pequena. Ela adorava ficar ao meu lado na cozinha. Pegava uma colher de pau e fingia que estava cozinhando também. Mãe, um dia eu vou ser igual a senhora dizia, com aquele sorriso que iluminava tudo. Mas o tempo passou, e aquele sorriso virou uma sombra. A menina doce que eu criei se transformou numa mulher distante, sempre com o celular na mão, falando de reuniões, negócios e viagens. Às vezes me pergunto se foi culpa minha. Se eu devia ter estudado mais, ter sido alguém importante, para ela se orgulhar. Enquanto a panela fervia, olhei para a moldura na parede. A foto do nosso último Natal juntas. Marina de vestido vermelho, Rafael ao lado dela, e eu sorrindo entre os dois,
tentando esconder o quanto me sentia deslocada. O relógio marcou 11h30. Tudo estava pronto. A mesa posta, a comida quente e o pudim na geladeira. Coloquei flores frescas no vaso margaridas, as preferidas dela. Sentei um instante para descansar, mas a ansiedade não me deixava. Peguei o telefone e mandei mensagem. Filha, o almoço tá pronto. Vem logo, tá? Te amo. Esperei. Minutos viraram meia hora. O silêncio da casa ficou pesado. Até o relógio parecia andar devagar demais. Quando o telefone tocou, meu coração deu um salto. Mas não era a Marina. Era a vizinha, Dona Lourdes. Helena, tá tudo bem? Tá sim. Minha filha vai vir almoçar comigo hoje. Que bom. Faz tempo que vocês não se veem, né? Concordei. Fazia tempo demais. Às 2 da tarde, ela ainda não tinha aparecido. A feijoada já esfriava. O pudim começava a suar na geladeira. Eu tentei ligar, mas ninguém atendeu. Foi quando pensei. Talvez ela esteja ocupada, talvez tenha se atrasado. Peguei as panelas, coloquei tudo nas sacolas de novo e decidi ir até o apartamento dela. O caminho até lá parecia mais longo do que de costume. O prédio era moderno, com portaria elegante, cheio de espelhos e silêncio. O porteiro, seu Arnaldo, me reconheceu e sorriu sem jeito. Boa tarde, dona Helena. Vai visitar a filha? Vou sim. Ela não respondeu minhas mensagens, mas deve estar em casa. Ele hesitou um pouco. Acho melhor avisar antes, dona Helena. Eles têm recebido visitas, digamos, mais formais. Não entendi, mas agradeci e subi mesmo assim. Enquanto o elevador subia, senti o coração apertar. Eu só queria vê-la sorrir. Só isso. Quando a porta se abriu, o cheiro de perfume caro tomou o ar. Toquei a campainha. Nenhuma resposta. Toquei de novo. Até que ouvi passos e a voz de Marina. Quem é? Sou eu, filha. A mãe. Silêncio. Depois, um suspiro. A porta se abriu devagar. Marina apareceu linda, elegante, o cabelo preso, o olhar apressado. Mãe. O que a senhora está fazendo aqui? Sorri, tentando esconder o nervosismo. Eu trouxe o almoço. A senhora não respondeu minhas mensagens, então pensei que podia vir comer com vocês. Ela olhou para dentro, como se verificasse algo. Agora não dá, mãe. Eu tô com visita. Ah, tudo bem, filha. Eu posso deixar aqui e volto depois. Antes que eu terminasse a frase, uma voz masculina ecoou da sala. Amor. Quem é? Rafael apareceu, vestindo uma camisa social impecável. Me olhou de cima a baixo, com aquele ar de quem avalia mais do que enxerga. Ah, é a senhora. Helena, né? Sim. Só vim deixar o almoço para vocês. Ele forçou um sorriso. Não precisava se incomodar. A gente já pediu comida. O chão pareceu sumir. Eu respirei fundo e tentei manter a dignidade. Tudo bem. Só quis fazer algo para lembrar a minha filha da casa dela. Marina olhou para mim, constrangida. Mãe, depois a gente conversa, tá? Tá bom, filha. Peguei as sacolas e desci pelo elevador, com as mãos tremendo. Lá fora o céu tinha ficado nublado. Sentei no banco do ponto de ônibus e fiquei olhando as nuvens. O cheiro da feijoada ainda escapava das panelas. Eu pensei em jogar tudo fora, mas não consegui. Quando cheguei em casa, a vizinha me esperava na porta. E aí ela gostou? Eu sorri, fraco. Gostou sim. Disse que já tinha comido. Dona Lourdes me abraçou, sem dizer nada. E naquele abraço eu desabei. Naquela noite, enquanto guardava a comida na geladeira, decidi que não ia mais insistir. Mas no fundo, uma voz dentro de mim ainda sussurrava. Talvez, se eu tentar mais uma vez, ela volte a me chamar de mãe com o mesmo amor de antes. Mal sabia eu que, no domingo seguinte, aquela esperança ia se transformar na maior dor da minha vida. Acordei naquele domingo com uma esperança tola no peito. Passei a noite sonhando que Marina me abraçava e dizia: Mãe, que saudade. Era um sonho simples, mas doce. O sol ainda nem tinha subido quando comecei a preparar tudo de novo. Mesmo depois do que aconteceu no domingo anterior, eu decidi tentar mais uma vez. Dessa vez, eu liguei cedo. Filha, o almoço vai ser hoje aqui em casa, tá?
Fiz feijoada, seu prato preferido. Do outro lado da linha, o silêncio foi longo. Depois, a voz dela, fria. Mãe, hoje vai ser difícil. É só um almoço, Marina. Não precisa trazer nada, só vem. Eu vou ver com o Rafael, tá? Depois te aviso. Mas ela não avisou. Mesmo assim, continuei. O som da panela de pressão, o cheiro do feijão cozinhando, o barulho do rádio tocando um samba antigo, tudo me fazia lembrar de quando ela era criança. Naquela época, ela não precisava de motivos para me abraçar. Agora, eu precisava implorar por um almoço. Quando terminei de cozinhar, olhei para a mesa posta. 2 pratos, 2 taças, um vaso de margaridas no centro. Sentei e esperei. O relógio marcava meio-dia, depois 1, depois 2. Nada. Por volta das 3, ouvi um barulho de carro parando na frente da casa. Meu coração acelerou. Corri para a janela. Era ela. Abri a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha. Filha, que bom que veio. Ela estava elegante, com uma roupa que eu nunca poderia comprar. Atrás dela, Rafael, de terno, com aquele olhar arrogante que sempre me gelava. Entre, meu amor. O almoço tá pronto. Marina entrou, mas não olhou para mim. Rafael ficou parado na porta. A gente só veio 1 minutinho, dona Helena. Temos outro compromisso. Meu sorriso morreu ali, mas eu fiz tudo com tanto carinho. Feijoada, pudim. Rafael olhou para o relógio, impaciente. A senhora entende, né? Temos uma reunião com os pais da Marina. Pais da Marina. As palavras doeram. Eu respirei fundo. Eu pensei que eu fosse a mãe dela. O silêncio cortou o ar. Marina finalmente levantou o olhar. Mãe, não fala assim. O senhor Rafael quis dizer. Eu entendi muito bem o que ele quis dizer. Interrompi, sentindo a voz embargar. Vocês estão com pressa, mas eu só queria ver vocês comerem o que fiz com amor. Ela suspirou, nervosa. Mãe, por favor, não faz cena. Cena. Aquela palavra entrou em mim como uma faca. Cena? Repeti, quase sem acreditar. Você acha que o amor de uma mãe é uma cena? Rafael cruzou os braços. Helena, talvez a senhora precise entender que a Marina tem outra vida agora. Olhei para ele e depois para ela. Eu sei disso, Rafael. Mas o que me dói é ver que nessa nova vida não tem mais espaço para mim. Marina tentou disfarçar o desconforto. Mãe, não é isso. É que as coisas mudaram. Mudaram? Interrompi. Eu trocaria qualquer coisa para poder ouvir você me chamar de mãe com o mesmo carinho de antes. Ela desviou o olhar. Rafael colocou a mão no ombro dela e, com voz fria, disse: Acho melhor irmos. Antes que eles saíssem, peguei o prato e coloquei na frente dela. Só prova, filha. Só um pouquinho. É o sabor da sua infância. Ela olhou para o prato, olhou para mim e disse algo que eu nunca vou esquecer. Mãe, a senhora não é mais da família. O mundo parou. Senti o chão sumir, o coração bater forte e o ar desaparecer. Por um segundo, tudo ficou mudo, só o eco daquelas palavras dentro da minha cabeça. A senhora não é mais da família. Olhei para Marina, tentando entender se era mesmo minha filha quem tinha dito aquilo. Mas o olhar dela era frio, distante. Rafael segurou a mão dela e a puxou para fora. Fiquei parada, com o prato ainda nas mãos. O feijão escorria pelo canto, quente, queimando meus dedos, mas eu não sentia dor. A única dor era aqui dentro. Sentei na cadeira e chorei como uma criança. Não um choro de raiva, mas de vazio, porque naquele momento percebi que não tinha perdido só uma filha. Eu tinha perdido uma parte de mim. As horas passaram. O sol foi embora e a casa mergulhou no silêncio. Peguei o celular e reli as mensagens antigas dela. Mãe, te amo. Mãe, tô com saudade. Mãe, faz feijoada domingo? Pensei em responder, mesmo sabendo que ela não leria. Mas escrevi assim mesmo. Eu ainda sou tua mãe, mesmo que você diga que não sou da família. Deixei o celular sobre a mesa e olhei ao redor. Cada canto da casa parecia falar comigo. O cheiro da comida fria, o som do relógio marcando o tempo, a cadeira vazia. Foi então que percebi uma coisa. O amor de mãe não acaba, mas às vezes ele cansa. Cansa de esperar, de perdoar,
de ser deixado para depois. Olhei para o céu pela janela e sussurrei: Antônio, eu tentei. Fiz de tudo. Mas acho que nossa menina se perdeu. A chuva começou a cair, batendo no telhado. Naquele momento, fechei os olhos e jurei para mim mesma que nunca mais voltaria àquela casa. Mas o coração de mãe é teimoso, e a vida ainda tinha planos que eu não conhecia. Você já ouviu da boca de alguém que ama uma frase que destruiu tudo o que você acreditava? Se sim, me conta nos comentários de onde você é e quantos anos você tinha quando isso aconteceu. E se não, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque o que vem depois dessa história vai te fazer pensar sobre o verdadeiro valor da palavra família. Naquele domingo, percebi que não existe dor maior do que ser esquecida por quem você deu tudo. Mas mal sabia eu que depois daquele dia, o destino ainda me reservaria uma última surpresa. Naquela noite, o som da chuva parecia conversar comigo. Cada gota que batia no telhado repetia as palavras que Marina havia dito horas antes. Você não é da família. Passei a madrugada sentada na cozinha, com o prato ainda sobre a mesa. O feijão já endurecido, o pudim intocado. Eu olhava para a comida e pensava que talvez o amor de mãe fosse exatamente como aquele almoço, preparado com carinho, mas rejeitado antes mesmo de ser provado. O dia amanheceu cinza. Fiz o café sem vontade, sentei à mesa e fiquei olhando a xícara esfriar. Pela janela, via as pessoas apressadas indo trabalhar, os carros passando, a vida seguindo como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, o tempo tinha parado. No rádio, uma música antiga tocava. Como é grande o meu amor por você. Fechei os olhos e, por um momento, me vi dançando com Marina quando ela tinha 5 anos. Ela se pendurava no meu pescoço e dizia: Mãe, um dia eu vou cuidar da senhora, tá? A lembrança veio como um abraço e, ao mesmo tempo, como uma punhalada. Por volta das 10, ouvi batidas na porta. Era Dona Lourdes, minha vizinha. Ela entrou com uma sacola de pães quentinhos. Helena, eu vi a luz acesa a noite toda. Tá tudo bem? Forcei um sorriso. Tá sim, Lourdes. Só insônia. Ela olhou para a mesa e viu os pratos ainda ali. A feijoada esfriou, né? Disse, tentando disfarçar o olhar preocupado. Assenti. Esfriou. Igual o coração da minha filha. Ela suspirou e sentou-se comigo. Helena, filha é bênção, mas também é prova. Às vezes, a gente cria com amor e o mundo ensina o contrário. As palavras dela me atravessaram. Era como se eu ouvisse o que eu mesma pensava, mas não tinha coragem de dizer. Depois que ela foi embora, a casa ficou em silêncio outra vez. O tipo de silêncio que pesa no peito, como se o ar faltasse. Tentei me ocupar. Lavei a louça, limpei a sala, organizei o armário. Cada coisa que eu fazia era uma tentativa de não pensar, mas quanto mais eu tentava esquecer, mais lembrava. Por volta do meio-dia, sentei na varanda e vi as crianças brincando na rua. Lembrei de Marina pequena, correndo descalça, com o cabelo bagunçado e o riso solto. Lembrei de como ela gostava de sentar no meu colo para ouvir histórias. Agora, parecia que aquela menina nunca tinha existido. Na tarde daquele mesmo dia, fui até o quarto dela. As paredes ainda tinham marcas dos pôsteres que ela colava quando adolescente. Sentei na cama e encontrei um velho álbum de fotos. As primeiras imagens mostravam o batizado, depois os aniversários simples com bolo de chocolate e refrigerante. Cada página era uma história que o tempo não conseguiu apagar. Na última foto, estávamos nós duas no portão de casa, no dia em que ela se mudou para morar com Rafael. Ela estava sorrindo, e eu também, mas por dentro, já sabia que algo se rompia naquele momento. Fechei o álbum e o abracei contra o peito. Foi então que o telefone tocou. Por um segundo, achei que fosse ela. Meu coração disparou. Alô? Dona Helena? Aqui é o gerente do banco. A senhora pode vir aqui ainda hoje? É sobre uma movimentação na sua conta. Meu estômago gelou. Que tipo de movimentação? Um saque grande, feito ontem. Peguei o casaco e saí de casa, o coração apertado. No banco, o gerente me recebeu com um olhar tenso. A senhora lembra daquela poupança que tinha no nome da senhora e da sua filha, a conta conjunta? Assenti. Pois bem,
Foi feita uma retirada total. Total? Como assim? Sim. O valor foi transferido para outra conta, em nome do marido dela. Fiquei muda. Aquele dinheiro era o que eu guardava desde que Marina entrou na faculdade. Era o meu plano de emergência, o que restava das economias que eu e Antônio juntamos ao longo dos anos. E eu posso fazer algo? Perguntei, sentindo a voz falhar. Infelizmente não, dona Helena. Como a conta era conjunta, a assinatura dela autoriza a movimentação. Saí do banco cambaleando. O sol me pareceu mais forte, o barulho da rua mais alto. Tudo ao redor continuava igual, mas dentro de mim algo tinha quebrado de vez. Voltei para casa com o corpo cansado e o coração em pedaços. Sentei na cozinha e dessa vez não chorei. Só fiquei ali, olhando para o nada. Mais tarde, Dona Lourdes veio novamente. O que houve, Helena? Tá pálida. Contei tudo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: Filha ingrata, não entende o valor do que a gente dá. Eles só percebem quando perdem tudo. Eu não quero que ela perca, Lourdes. Eu só queria que ela lembrasse que eu dei o que tinha e o que não tinha para vê-la feliz. Naquela noite, peguei um caderno e comecei a escrever uma carta. Não uma carta para entregar, mas para desabafar. Minha filha, se um dia você ler isso, quero que saiba que o dinheiro que você levou era o que restava do esforço do seu pai e do meu. Mas o que realmente me dói não é a perda do dinheiro, e sim a perda de você. Eu ainda acredito que o amor de mãe não tem preço, mas às vezes me pergunto se ele ainda tem valor. Fechei o caderno e guardei na gaveta. Nos dias seguintes, tentei seguir a vida. Costurei, varri o quintal, cuidei das plantas, mas tudo parecia sem cor. Certo dia, Dona Lourdes chegou animada. Helena, vem comigo na igreja hoje à noite. Vai ter reunião do grupo de mães. Vai te fazer bem. Eu resisti, mas acabei indo. Lá, conheci mulheres com histórias parecidas. Uma delas, Dona Regina, contou que o filho a tinha processado por causa de uma casa. Outra, chorando, disse que a filha sumiu há anos. Saí de lá me sentindo menos sozinha. Quando cheguei em casa, olhei para o retrato de Antônio e sussurrei. Sabe, meu velho, talvez o amor de mãe não acabe nunca, mas a esperança precisa descansar de vez em quando. Apaguei as luzes e me deitei. Naquela noite, sonhei com Marina. Ela era criança de novo, me abraçava e dizia: Mãe, eu te amo. Acordei com os olhos molhados. Na manhã seguinte, ao abrir a porta, encontrei um envelope no chão. Era uma carta. Reconheci a letra. Era dela. As mãos tremiam enquanto eu abria. Mãe, eu preciso de um favor. Não posso explicar agora, mas me ajuda mais uma vez. É importante. A carta não dizia mais nada. Nenhum pedido claro, nenhum endereço. Só aquela frase. Fiquei parada, com o papel nas mãos, sem saber se era uma tentativa de reaproximação ou mais uma ferida prestes a abrir. O vento entrou pela janela e balançou o vaso de margaridas sobre a mesa. Uma pétala caiu, e naquele instante senti que algo estava prestes a mudar. Mas eu ainda não sabia se o que viria depois seria redenção ou mais dor. Passei a manhã inteira olhando para aquela carta. As palavras eram poucas, mas o peso delas era enorme. Mãe, me ajuda mais uma vez. É importante. Meu coração batia descompassado. Eu não sabia se era um pedido de socorro ou uma nova tentativa de me usar. Ainda assim, era a letra da minha filha. E por mais que eu tentasse, não conseguia ignorar. Sentei à mesa com o envelope nas mãos. O cheiro do papel misturado ao perfume antigo de Marina me fez voltar no tempo. Lembrei de quando ela escrevia bilhetes para mim, dizendo: Mãe, me espera acordada, ou Te amo até o céu. Como o tempo podia transformar tanto uma pessoa? Por volta das 10, toquei a campainha da Dona Lourdes. Lourdes, posso te mostrar uma coisa? Ela limpou as mãos no avental e se aproximou. O que foi agora, Helena? Entreguei a carta. Ela leu devagar. Depois me olhou com expressão preocupada. Cuidado, minha amiga. Filho que já feriu uma vez pode ferir de novo. Eu sei, mas é minha filha. E se ela estiver precisando de ajuda de verdade? Dona Lourdes segurou minha mão. O coração de mãe não erra,
mas às vezes se engana porque quer acreditar demais. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Mesmo assim, eu sabia que não ia sossegar enquanto não soubesse o que estava acontecendo. Peguei meu casaco e saí. O endereço do condomínio de Marina ainda estava gravado na minha memória. Quando cheguei lá, o porteiro, seu Arnaldo, me reconheceu imediatamente. Dona Helena, a senhora de novo? Preciso falar com a Marina, Arnaldo. É urgente. Ele hesitou, olhou para os lados e respondeu em voz baixa. Eles não estão bem. Tenho visto muita confusão por aqui. Meu peito apertou. Confusão? Que tipo de confusão? Gritaria, discussão, às vezes choro. E o marido dela, aquele tal de Rafael, vive chegando tarde, nervoso. Agradeci e subi. Quando a porta se abriu, Marina estava diferente. O cabelo bagunçado, o rosto abatido, os olhos inchados de tanto chorar. Mãe, disse, com a voz fraca. Eu não sabia se a senhora vinha. Abracei-a sem pensar. O que aconteceu, minha filha? Ela começou a chorar. Eu perdi tudo, mãe. Tudo. Entramos e sentamos na sala. O apartamento, antes impecável, estava desorganizado, com caixas espalhadas pelo chão. Rafael foi embora. Disse que eu não valho nada. Levou o dinheiro, as joias, até o carro. Meu coração gelou. E aquele dinheiro da poupança? Ela abaixou a cabeça. Ele usou para pagar dívidas. Eu deixei. Achei que ele ia resolver tudo. Por alguns segundos, fiquei em silêncio. Dentro de mim, uma mistura de raiva e compaixão lutava pelo mesmo espaço. Por que você não me procurou antes, Marina? Eu tinha vergonha. Vergonha de admitir que a senhora sempre teve razão. Ela soluçava, e eu só conseguia pensar em como o orgulho destrói mais do que a pobreza. Ficamos em silêncio por um tempo. O barulho do vento entrando pela janela era a única coisa que quebrava o vazio da casa. Mãe, eu não tenho para onde ir, disse ela, com a voz quase sussurrando. Posso ficar com a senhora por uns dias? Meu instinto de mãe respondeu antes que minha cabeça pensasse. Claro que pode, filha. Essa sempre foi sua casa. Nos abraçamos de novo, e pela primeira vez em muitos anos, senti Marina chorar no meu ombro como quando era criança. No caminho de volta para casa, o sol começava a se pôr. Enquanto o ônibus andava, fiquei olhando pela janela. Lá fora, o mundo seguia seu ritmo, mas dentro de mim, o passado e o presente se misturavam. Naquela noite, preparei a cama dela, limpei o quarto e fiz uma sopa quente. Quando Marina chegou com uma mala pequena, eu já a esperava na porta. Tá tudo pronto, filha, disse, tentando sorrir. Ela entrou devagar, olhando ao redor. Faz tanto tempo, murmurou. Jantamos em silêncio. A cada colherada, eu observava o rosto dela cansado, mas mais humano do que nos últimos anos. Quando terminamos, ela olhou para mim e disse: Mãe, eu não mereço estar aqui. Merece sim, Marina. Todo filho merece uma segunda chance. Ela sorriu fraco. A senhora ainda acredita nisso? Eu acredito em amor. E o amor não apaga o que a gente sente, mesmo quando dói. Ficamos em silêncio. Pela primeira vez, não havia distância entre nós. Só o som da chuva batendo na janela e o cheiro da sopa ainda quente. Naquela noite, deitei sem dormir. O som leve da respiração dela no quarto ao lado me fez lembrar dos tempos em que ela era pequena, e eu ficava acordada só para ter certeza de que ela estava bem. Mas, lá no fundo, uma dúvida me corroía. Será que ela tinha voltado por arrependimento ou apenas por necessidade? Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Marina ajudava nas tarefas da casa, lavava a louça, pendurava roupa no varal. Às vezes, eu a pegava olhando para a foto de Antônio e murmurando: Pai, se o senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Certa tarde, ela veio até mim com um envelope nas mãos. Mãe, preciso te mostrar uma coisa. Dentro havia uma carta do advogado Dr. Augusto Nogueira, o mesmo que anos atrás cuidou do inventário do meu marido. Ele me procurou, disse ela, porque o Rafael fez empréstimos no nome da senhora. Senti o sangue gelar. No meu nome? Ela assentiu, nervosa. Sim, eu assinei alguns papéis achando que era para uma empresa dele, mas agora tem dívida no seu CPF.
Por um momento, não consegui reagir. Olhei para ela, tentando entender. Marina, você me colocou nisso? Ela começou a chorar. Eu não sabia, mãe. Juro que não sabia. Eu fui burra. Confiei nele. Afastei-me devagar. O coração batia forte. Você entende o que isso significa? Eu posso perder a casa, tudo o que sobrou do seu pai. Ela caiu de joelhos, segurando minhas mãos. Mãe, me perdoa. Eu não sei o que fazer. O silêncio daquela cena foi mais pesado que qualquer grito. Sentei no sofá, sem forças. As lágrimas vinham, mas eu a segurei. Marina, eu te amo. Sempre vou te amar. Mas o amor também cansa. E hoje, eu tô cansada. Ela ficou em silêncio, chorando baixinho. Naquela noite, quando fui deitar, olhei pro teto e sussurrei: Antônio, nossa filha voltou para casa, mas eu não sei se o que voltou foi o amor ou o arrependimento. Fechei os olhos e, pela primeira vez, senti medo do futuro. Porque agora a ferida não era mais só emocional, era real e podia custar tudo o que eu ainda tinha. Aquela noite foi longa, eu não dormi. Fiquei deitada, olhando o teto e ouvindo o som do vento passando pelas frestas da janela. O mesmo vento que um dia embalou o sono da minha filha, agora trazia o peso da decepção. Na sala, Marina dormia no sofá, encolhida sob uma coberta fina. De tempos em tempos, eu ouvia ela se mexer e soluçar baixinho, como quem sonha com o que perdeu. O sol ainda nem tinha nascido quando eu levantei. Fiz café, mas o cheiro já não me trazia conforto. As lembranças de Rafael, da conta bancária, da dívida no meu nome, tudo se misturava como um nó impossível de desatar. Enquanto mexia o açúcar na xícara, pensei em como a vida é estranha. A gente cria um filho para vê-lo feliz, mas às vezes ele volta para casa como um estranho, trazendo junto o peso dos erros que cometeu. Por volta das 8, bati na porta da sala. Filha, o café tá pronto. Ela apareceu com o rosto inchado e os olhos vermelhos. Mãe, eu nem sei por onde começar a consertar isso. Começa pela verdade, respondi. Eu preciso saber de tudo. Nos sentamos à mesa, uma de frente para outra. O Rafael me convenceu a assinar alguns papéis, dizendo que era para abrir uma empresa. Ele disse que eu seria sócia formal, mas que o dinheiro vinha de investidores. Eu não li direito. A voz dela tremia. E agora o nome da senhora está no contrato como fiadora. Eu senti um calafrio. Fiadora? Mas eu nunca autorizei nada. Eu sei. Ela chorava. Ele falsificou uma assinatura. Por alguns segundos, não consegui respirar. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Marina, você entende o que isso significa? Eu posso perder a casa. Essa casa é a única coisa que seu pai deixou para nós. Ela abaixou a cabeça. Eu sei, mãe. E é por isso que eu quero resolver. Mas como resolver algo que já estava destruído? Naquele momento, o telefone tocou. Era Dr. Augusto Nogueira, o advogado. Dona Helena, precisamos conversar pessoalmente. Há uma intimação judicial chegando em nome da senhora. Senti o coração disparar. Uma intimação? Sim. Um processo por inadimplência. A voz dele era calma, mas o conteúdo me atingiu como uma bomba. Eu vou até aí, respondi, desligando. Quando cheguei ao escritório, ele me recebeu com um olhar compadecido. Dona Helena, eu sei que a senhora é uma mulher honesta, mas o nome está envolvido em algo grave. O banco quer o pagamento imediato de uma dívida alta. Alta quanto? Perguntei. Ele hesitou. 200 mil reais. Eu quase caí da cadeira. Isso é uma vida inteira de trabalho. Ele suspirou. A senhora pode tentar negociar, mas o risco é grande. Se não conseguir pagar, eles podem confiscar o imóvel. A imagem da minha casa, o quintal, as plantas, o retrato de Antônio na parede, passou pela minha cabeça como um filme. Voltei para casa cambaleando. Marina me esperava na varanda. E então, você quer mesmo saber? Perguntei, com a voz dura. Se nada for resolvido, a gente perde a casa. Ela começou a chorar. Eu não vou deixar isso acontecer, mãe. Eu prometo. Promessas, Marina, não pagam dívidas. Entrei e fechei a porta. Pela primeira vez, eu não quis ouvir o choro da minha filha. Passei o resto do dia em silêncio.
Olhei as paredes, cada canto, cada lembrança. Aquela casa guardava a história de tudo o que eu era, e agora estava prestes a ser tomada por um erro que nem era meu. À noite, Dona Lourdes apareceu, como sempre. Helena, eu fiquei sabendo do problema, disse ela, me abraçando. Você precisa reagir. Reagir como, Lourdes? Eu tô velha, cansada. Não tenho força para brigar com o banco. Ela segurou minhas mãos. Força é o que sobra nas mães quando o amor já doeu demais. Chorei ali, no colo dela, como uma criança. Nos dias seguintes, Marina começou a procurar emprego. Ajudava nas tarefas, acordava cedo, mandava currículos. Eu via o esforço dela, mas o medo continuava crescendo dentro de mim. Certo dia, ela chegou com um envelope. Mãe, o doutor Augusto me ligou. Disse que se a gente provar que foi fraude, o processo pode ser suspenso. E como a gente prova isso? Ele pediu os papéis originais. Fui até o armário e peguei a velha caixa onde guardava documentos. Dentro, encontrei recibos, contratos e, no fundo, a cópia do documento com a assinatura falsificada. Quando comparei com a minha assinatura verdadeira, a diferença era clara. Entregamos tudo ao advogado. Ele analisou e disse: Isso é bom. Com esse material, podemos abrir uma denúncia criminal contra Rafael. Marina parecia respirar pela primeira vez em semanas. Então ainda há esperança? Há. Mas é um processo demorado. E vocês precisam se preparar para o pior. Saímos de lá em silêncio. No caminho, passamos pela praça onde eu costumava levar Marina quando ela era criança. Vi uma menina correndo com a mãe e senti uma pontada no coração. Mãe, disse Marina de repente. Eu pensei que depois de tudo o que fiz, a senhora nunca mais fosse me olhar do mesmo jeito. Eu não te olho do mesmo jeito, filha, respondi. Mas continuo te vendo com os olhos de mãe. Ela sorriu, tímida. O que isso quer dizer? Que eu ainda te amo, mesmo sem entender o porquê. Aquele momento foi curto, mas sincero. Pela primeira vez, senti que algo em Marina estava mudando. Quando chegamos em casa, encontrei um envelope na caixa de correio. O carimbo dizia: Notificação judicial. Meu corpo gelou. Abri. Era a confirmação da audiência. No dia marcado, vesti a roupa mais simples que tinha e fui com Marina até o fórum. O corredor era frio. O cheiro de papel e café velho tomava o ar. Quando chamaram nossos nomes, o coração parecia querer sair do peito. O juiz começou a leitura do processo. Segundo os documentos, há indícios de fraude. No entanto, até que a perícia confirme, o bem da senhora Helena Duarte permanece sob risco. Olhei para Marina. Ela chorava em silêncio. O juiz fez uma pausa e olhou para mim. A senhora tem algo a dizer? Levantei devagar. Excelência, eu só queria dizer que meu erro foi amar demais. Eu assinei o que não devia, confiei em quem não devia, mas nunca roubei nada de ninguém. Eu só quero minha paz. A sala ficou em silêncio. O juiz abaixou a cabeça e disse: Vamos investigar com prioridade. Saí de lá com o coração pesado, mas com um fio de esperança. Naquela noite, enquanto arrumava a cama, Marina se aproximou. Mãe, eu prometo que vou trabalhar até pagar tudo se for preciso. Olhei para ela, cansada, mas com ternura. Eu não quero dinheiro, filha. Quero apenas dormir sem medo. Ela me abraçou forte. E eu senti que aquele abraço não era de culpa, mas de amor verdadeiro. Mas o destino, teimoso como sempre, ainda não tinha terminado de testar o meu coração. 2 dias depois, o telefone tocou. Era uma voz masculina desconhecida. Dona Helena Duarte? Sim, quem fala? Aqui é da delegacia. Encontramos algo que a senhora precisa ver. É sobre o caso do Rafael Almeida. Meu sangue gelou. O que encontraram? Perguntei. Prefiro explicar pessoalmente. Pode vir amanhã cedo? Desliguei sem conseguir responder. Marina entrou na sala, preocupada. Quem era, mãe? A polícia. Disseram que encontraram alguma coisa sobre o Rafael. Ela empalideceu. O que será? Olhei pela janela. O céu estava escuro e um trovão ecoou ao longe. Eu não sei, filha, mas sinto que a verdade ainda vai doer muito mais do que o silêncio. Na manhã seguinte, acordei com o coração acelerado. A ligação da polícia ainda ecoava na minha cabeça. Encontramos algo que a senhora precisa ver.
Passei a noite inteira virando na cama, imaginando 1000 possibilidades. Será que Rafael tinha sido preso? Será que ele tinha deixado mais dívidas? Ou, quem sabe, algo pior? Marina acordou cedo também. Estava na cozinha, preparando café, mas as mãos tremiam tanto que o açúcar caiu fora da xícara. Mãe, o que será que eles descobriram? Eu não sei, filha. Mas a gente vai descobrir juntas. Pegamos o ônibus e fomos para a delegacia. O trajeto parecia interminável. Cada semáforo fechado era um lembrete da angústia que eu carregava no peito. Quando chegamos, um policial nos recebeu e nos levou até uma sala pequena. Lá dentro, o delegado, um homem de olhar firme, segurava uma pasta. Dona Helena, Marina, obrigado por terem vindo, disse ele, com voz calma. Investigamos o caso de Rafael Almeida e encontramos algumas informações importantes. Meu coração disparou. Ele está preso? Perguntei. O delegado balançou a cabeça. Não. Ele está morto. O ar sumiu. Eu senti o corpo inteiro gelar. Marina levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Morto? Como assim? O corpo foi encontrado ontem à noite em um quarto de hotel, na Zona Sul. Tudo indica que foi suicídio. Fiquei em silêncio, tentando entender. Parte de mim sentia alívio. Parte sentia um vazio profundo. Ele deixou isso, disse o delegado, entregando um envelope. Estava sobre a mesa, junto com os documentos falsificados. O envelope tinha meu nome escrito à mão. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria. Dentro, uma carta. Helena, se você está lendo isso, é porque eu não tive coragem de olhar nos seus olhos e pedir perdão. Eu destruí a vida de quem mais confiou em mim. A senhora não merecia isso. A culpa me consome, e eu não aguento mais carregar esse peso. Cuide da Marina. Ela é boa. Só se perdeu tentando me amar. Rafael. As palavras eram frias, simples, mas cada linha pesava como pedra. Marina desabou. Eu não acredito, repetia, entre soluços. Ele me usou, mãe. Me fez mentir para a senhora. Me fez acreditar que o amor dele valia alguma coisa. Segurei a mão dela. Marina, ele pode ter te enganado, mas não te define. O delegado continuou. A perícia confirmou que os contratos eram falsos. A senhora está livre de qualquer responsabilidade. Por um instante, o mundo pareceu parar. Livre. A palavra soou estranha depois de tanto tempo vivendo sob culpa e medo. Marina chorava sem parar. Eu, ao contrário, não consegui derramar uma lágrima. A dor era grande demais para virar choro. Era um tipo de vazio que só quem amou demais pode sentir. Quando saímos da delegacia, o sol brilhava alto. As pessoas passavam apressadas, os carros buzinavam, mas para mim o tempo parecia suspenso. Paramos num banco de praça. Marina encostou a cabeça no meu ombro. Mãe, ele morreu achando que a senhora nunca perdoaria. Eu não sei se perdoo, filha. Mas eu não guardo ódio. Só cansaço. Ela me olhou com olhos marejados. E agora? O que a gente faz? Agora a gente vive, Marina. Nos dias seguintes, o assunto dominou os jornais locais. Empresário Rafael Almeida é encontrado morto após escândalo financeiro. As pessoas me olhavam na rua com pena, como se eu fosse parte da tragédia. Eu não queria pena, queria paz. Em casa, tentei voltar à rotina. Lavei as roupas, reguei as plantas, fiz café, mas havia um silêncio novo entre nós. Marina falava pouco, comia pouco, passava horas sentada no quintal, olhando o nada. Certa noite, sentei ao lado dela. Filha, você precisa parar de se culpar. Eu ajudei ele, mãe. Eu assinei. Se não fosse por mim, ele não teria feito tudo isso. Se não fosse você, talvez ele tivesse feito pior. O erro foi dele, não seu. Ela me olhou e sorriu, fraco. A senhora sempre arruma um jeito de tirar a dor dos outros. Eu não tiro, filha. Só aprendo a carregar. Nos dias seguintes, fomos até o advogado. Dr. Augusto confirmou que, com a morte de Rafael, o processo seria encerrado. A casa é sua novamente, dona Helena. Nenhum banco vai tirá-la daqui. Quando ele disse isso, eu senti uma mistura de alívio e tristeza. Aquela casa, que quase perdi, agora parecia vazia demais. No caminho de volta,
Marina me perguntou: Mãe, o que a senhora vai fazer agora? Pensei por um momento. Talvez viver. Só isso. Às vezes, via Rafael no sonho, me olhando com aquele olhar indecifrável. Às vezes, via Antônio, sorrindo, me dizendo para seguir em frente. Mas havia algo estranho. A sensação de que aquela história ainda não tinha terminado. E, de fato, não tinha. Numa manhã de segunda-feira, recebi uma carta. Não tinha remetente, só meu nome no envelope. Abri devagar, o coração disparando. Dona Helena, o caso Rafael Almeida está longe de acabar. Há algo que ele escondeu antes de morrer. Procure por uma pasta azul no armário do apartamento dele. Lá está a verdadeira história. As mãos começaram a tremer. Mostrei a carta para Marina. Mãe, isso é brincadeira. Não sei, filha. Mas se existe algo que ele escondeu, eu preciso saber. Ela ficou em silêncio. E se for perigoso? A verdade sempre é, filha. Mas a mentira mata devagar. Olhei pela janela e vi o céu nublado. Uma brisa fria entrou, trazendo o cheiro da chuva. Peguei o casaco e disse: Amanhã eu vou até lá. Marina tentou me impedir. Mãe, não vai sozinha. Não se preocupe. Às vezes, para entender o passado, a gente precisa voltar ao lugar onde tudo começou. Naquela noite, não consegui dormir. O som da chuva caindo no telhado parecia anunciar que algo grande estava por vir. E dentro de mim, uma voz dizia que talvez o que eu fosse encontrar naquela pasta não mudaria só o que eu pensava sobre Rafael, mas também o que eu pensava sobre mim mesma. A chuva não parava desde a madrugada. O som das gotas batendo no telhado era como um aviso de que algo importante estava prestes a acontecer. Eu não conseguia dormir. A carta anônima estava sobre a mesa, com as palavras ainda queimando na minha cabeça. Procure por uma pasta azul no armário do apartamento dele. Lá está a verdadeira história. Marina tentou me convencer a não ir. Mãe, isso pode ser perigoso. Esquece essa carta. O Rafael já morreu, o passado acabou. O passado nunca acaba, filha. Ele só muda de lugar. No dia seguinte, vesti o casaco e saí cedo. O vento frio cortava o rosto e as ruas molhadas refletiam o cinza do céu. Quando cheguei ao prédio onde Rafael morava, o porteiro me olhou surpreso. A senhora é parente dele? Não. Mas preciso entrar. Expliquei a situação. E com autorização da polícia, ele me deixou subir. O elevador parecia demorar uma eternidade. Quando a porta se abriu, senti o cheiro do mofo e da solidão. O apartamento estava vazio. Tudo o que restava eram móveis cobertos por lençóis brancos e o eco dos passos no chão frio. Fui até o quarto principal. Lá, um armário antigo permanecia fechado. Meu coração acelerou. Toquei a maçaneta. Hesitei por um segundo e então abri. Entre algumas roupas e papéis soltos, lá estava ela. Uma pasta azul, gasta e amassada. Peguei com cuidado. Dentro havia dezenas de folhas, fotos e envelopes. Em cima, um bilhete com a letra de Rafael. Se um dia isso chegar às mãos de Helena, é porque a verdade finalmente precisa aparecer. Minhas mãos tremiam. Sentei na beira da cama e comecei a ler. As primeiras páginas eram contratos. Não apenas os da fraude, mas também documentos de doações e transações em nome de pessoas que eu nunca tinha ouvido falar. Havia assinaturas, selos, carimbos, tudo parecendo legal, mas cada linha cheirava a mentira. Entre os papéis, encontrei uma foto. Era Rafael abraçado com um homem mais velho, sorrindo para a câmera. Atrás da foto, uma dedicatória. Para o verdadeiro pai que o destino me deu. Meu corpo gelou. Pai? Murmurei. Continuei folheando até encontrar uma carta datada de mais de 20 anos atrás. Rafael, guarde segredo. Ninguém pode saber que você é filho de Antônio Duarte. O erro que cometemos precisa morrer conosco. A letra era familiar. Meu coração parou. Era a letra do meu marido, Antônio. Senti o chão sumir. As mãos escorregaram e os papéis caíram no chão. Eu não conseguia respirar. Meu Antônio? O homem que sempre jurei conhecer? Peguei o papel de novo, tentando encontrar alguma explicação. O nome da mulher que assinava era Laura Almeida. Almeida. O mesmo sobrenome de Rafael.
As lágrimas começaram a cair sem controle. Aquele nome, aquele segredo, aquela vida inteira construída sobre algo que eu nunca soube. Rafael era filho de Antônio. O homem que destruiu minha família era também o sangue do meu marido. A mente girava, o coração parecia explodir. Sentei no chão, cercada pelos papéis. O barulho da chuva lá fora parecia acompanhar meu desespero. Depois de alguns minutos, ouvi passos na porta. Era Marina. Mãe, eu te disse para não vir sozinha. Ela me encontrou chorando no chão, com os papéis espalhados. O que é isso? O que aconteceu? Entreguei a carta nas mãos dela. Ela leu, devagar, e o rosto dela mudou. Isso não pode ser verdade. Mas é, respondi, a voz falhando. O Rafael era filho do seu pai. Marina ficou em silêncio, como se o mundo tivesse parado. Então, ela gaguejou. Ele era meu meio-irmão? Assenti, sem conseguir olhar nos olhos dela. Marina se afastou, encostando na parede, chocada. Meu Deus! Ele sabia? Eu acho que sim. Ficamos ali, as duas, presas entre a dor e o absurdo. Depois de um tempo, Marina se aproximou e me abraçou. Mãe, a senhora não sabia. Não, filha. Mas mesmo assim me sinto suja, como se tudo tivesse sido uma mentira. Ela chorava junto comigo. E agora? O que a gente faz com isso? A verdade não some só porque é feia, filha. A gente precisa encará-la. Começamos a recolher os papéis. Cada documento parecia pesar toneladas. Entre eles, encontrei outro envelope, com o nome de Marina escrito. É para você, disse, entregando. Ela abriu com cuidado. Dentro havia uma folha amarelada, com uma única frase. Desculpa por ter destruído tudo o que amava. Eu só queria ser parte da família. Marina soluçou. Ele sabia, mãe. Ele sabia desde o começo. Olhei pela janela. A chuva diminuía, mas o céu continuava escuro. O pior é que, no fundo, talvez ele tenha feito tudo isso por amor. Amor? Ela perguntou, incrédula. Isso não é amor, mãe. Isso é destruição. Suspirei. Às vezes, o amor é isso também. Uma tentativa desesperada de consertar o que o destino estragou. Peguei a pasta e decidi levar tudo para o advogado. Mas Marina me segurou pelo braço. Mãe, e se isso mudar tudo? E se o pai não for quem a senhora pensava? Filha, o seu pai continua sendo o homem que te criou com amor. Nada muda isso. Voltamos para casa em silêncio. O vento frio entrava pelas janelas do ônibus e o barulho das rodas no asfalto parecia acompanhar nossos pensamentos. Quando chegamos, sentei na mesa e fiquei olhando o nada. Marina foi para o quarto e fechou a porta. A casa estava cheia, mas o silêncio era ensurdecedor. Peguei a velha foto do casamento com Antônio. Olhei nos olhos dele e sussurrei. Por que você nunca me contou? As lembranças vieram como ondas. As noites em que ele chegava tarde, o olhar distante, as respostas curtas. Agora tudo fazia sentido. Ele carregava um segredo, e eu nunca percebi. De repente, ouvi a porta do quarto bater. Marina apareceu, pálida. Mãe, o que foi, filha? Eu não consigo parar de pensar que o Rafael pode ter se matado por isso. Talvez tenha se matado por culpa. Ou por amor. Ela sentou ao meu lado, os olhos marejados. Eu não sei se quero saber mais nada. Às vezes, a verdade não liberta, filha. Ela pesa, mas mesmo assim, é o que resta. Naquela noite, fiquei acordada até tarde, com os papéis espalhados pela mesa. No meio deles, um último bilhete, quase escondido. Se algo acontecer comigo, procure o advogado Nogueira. Ele tem as chaves do que falta ser contado. Meu coração acelerou. Peguei o telefone e disquei o número de Dr. Augusto Nogueira. Doutor, é a Helena. Boa noite, dona Helena. Eu estava esperando sua ligação. Esperando? Por quê? Porque Rafael me procurou antes de morrer e me entregou algo que a senhora precisa ver. Silêncio. O que é, doutor? É algo que muda tudo. Pode vir amanhã cedo ao escritório? Eu vou, respondi. Desliguei o telefone e olhei para o relógio. Já passava da meia-noite. O vento batia forte e as cortinas balançavam como se o passado soprasse de volta. Fechei os olhos e pensei em tudo, no meu marido,
em Rafael, em Marina, em mim. E percebi que talvez a vida inteira tivesse sido construída em cima de verdades pela metade. Olhei para o espelho e mal reconheci a mulher refletida ali. Cabelos brancos, rosto cansado, mas um olhar firme. Sussurrei: amanhã eu vou descobrir tudo. Mesmo que doa, mesmo que destrua o que sobrou. E lá fora, o primeiro trovão da noite anunciou que o amanhecer não traria calmaria, mas mais uma tempestade. Acordei antes do sol nascer. O céu ainda estava escuro e o som distante dos carros misturava-se com o bater do meu coração. Eu sabia que aquele dia seria o fim de um ciclo, mesmo que eu ainda não soubesse qual. O telefone de ontem ainda ecoava na minha mente. Rafael me procurou antes de morrer. Ele deixou comigo algo que muda tudo. A voz do Dr. Augusto soava calma, mas o peso das palavras era enorme. Preparei um café, mas mal consegui beber. Marina apareceu na cozinha, com o rosto cansado e os olhos inchados. A senhora vai mesmo, mãe? Vou. Posso ir junto? Olhei para ela e sorri. Triste. Não, filha. Essa parte da história é minha. Peguei a bolsa, enfiei a pasta azul dentro e saí. O ar frio da manhã cortava o rosto, mas parecia me manter desperta. No caminho, as lembranças vinham como ondas. O sorriso de Antônio, o olhar de Rafael, as lágrimas de Marina. Tudo se misturava. Quando cheguei ao escritório, Dr. Augusto já me esperava. Bom dia, dona Helena, disse, levantando-se. Eu imaginei que a senhora viria cedo. O que o Rafael te deixou, doutor? Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope pardo. Isso estava comigo há meses. Ele disse que, se algo acontecesse, eu devia entregar à senhora. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma carta e um pendrive. Helena, se você está lendo isso, é porque o passado finalmente te alcançou. Eu descobri há 3 anos que sou filho de Antônio Duarte. Passei a vida inteira achando que era um bastardo, que o homem que me criou não me quis. Quando encontrei as provas, o ódio tomou conta de mim. Eu quis me vingar. Quis tirar de você o que o destino me negou. Amor, lar, nome. Mas quando vi Marina, tudo mudou. Eu a amei de um jeito que não devia, e esse amor me destruiu. Eu não sabia como sair desse labirinto. No pendrive, deixei gravações e documentos que explicam tudo, inclusive o verdadeiro motivo pelo qual Antônio escondeu isso. Minhas mãos gelaram. Doutor, o senhor sabe o que tem aqui? Eu vi parte das gravações. O Rafael descobriu que seu marido foi chantageado por Laura Almeida. Chantageado? Perguntei confusa. Sim, respondeu ele. Laura sabia que Antônio era o pai biológico de Rafael. Usou isso para tirar dinheiro dele durante anos. Quando Antônio se negou a continuar pagando, ela ameaçou contar tudo para a senhora. O chão pareceu sumir sob meus pés. Então ele se calou para me proteger? Ao que tudo indica, sim. Ele manteve o segredo para não destruir a família que tinha. Me sentei, sentindo as lágrimas caírem. Tudo fazia sentido agora. As noites em que Antônio chegava tarde, o olhar distante, o silêncio pesado, não era traição, era culpa. Culpa por algo que ele tentou esconder para me poupar. E Rafael sabia disso? Sabia. E tentou usar a informação para se aproximar de vocês, mas acabou sendo engolido pelo próprio ódio. Olhei para o pendrive nas minhas mãos. Doutor, o senhor pode mostrar o que tem nele? Ele conectou no computador. A tela se acendeu e um vídeo começou. Era Rafael, visivelmente abatido. Se você está vendo isso, Helena, é porque eu falhei. Eu tentei ser melhor, mas o sangue falou mais alto. Quando descobri que era filho do seu marido, meu mundo desabou. Eu te odiei sem motivo, te culpei por uma ausência que não era sua culpa. E quando amei Marina, percebi que o destino já tinha escrito a tragédia antes mesmo de eu nascer. Me perdoa, eu não consegui carregar esse peso. O vídeo acabou. O silêncio que ficou foi sufocante. Dr. Augusto respirou fundo. Rafael era um homem perdido, dona Helena. A senhora não pode carregar a culpa dele. Assenti, mas as lágrimas continuavam descendo. Eu não sinto raiva, doutor. Sinto pena. Pena de todos nós. Guardei o pendrive na bolsa e me levantei. Posso ficar com isso? Claro. É seu por direito.
Quando saí do escritório, o sol já brilhava. O calor da manhã contrastava com o frio que ainda morava dentro de mim. No caminho para casa, senti algo diferente, como se um peso antigo finalmente começasse a se soltar. Eu não tinha todas as respostas, mas agora entendia que o amor, mesmo imperfeito, mesmo cheio de segredos, ainda era o fio que ligava todos nós. Marina me esperava na varanda. E então? Mãe? Sentei ao lado dela e entreguei o pendrive. Agora você vai saber tudo. Mas eu te aviso, filha, às vezes a verdade dói mais do que a mentira. Assistimos juntas. Quando o vídeo terminou, Marina chorava. Mãe, o que a senhora sente agora? Olhei para o horizonte e disse: paz. Não a paz de quem esqueceu, mas a de quem finalmente entendeu. Ela me abraçou forte. Eu te amo, mãe. Eu também, minha filha. E por tudo isso, eu te perdoo. Ficamos assim, em silêncio, ouvindo o som das folhas balançando. Naquela noite, preparei um jantar simples: feijão, arroz e frango assado. Coisas de sempre, mas com um sabor novo. A casa, antes cheia de dor, parecia respirar de novo. Enquanto comíamos, Marina disse: Mãe, o Rafael. Ele era vítima também, né? Todos nós fomos, filha. O passado faz vítimas até entre os inocentes. Ela ficou pensativa e depois sorriu. Eu quero começar de novo, mãe. Ser alguém de quem a senhora possa se orgulhar. Eu sempre me orgulhei, mesmo quando você errou. Marina me olhou e sorriu com os olhos marejados. Depois do jantar, sentei na varanda. A lua cheia iluminava o quintal e o vento leve trazia o cheiro de terra molhada. Fechei os olhos e pensei em tudo o que vivi. A traição, a culpa, o perdão, tudo fazia parte da mesma história. A minha. Pensei em Antônio, em Rafael, e senti vontade de perdoar os dois. Porque no fim, entendi que ninguém nasce sabendo amar direito. A gente aprende errando, perdendo e recomeçando. Levantei, olhei para o céu e sussurrei: Obrigada, meu Deus, por me deixar viver o suficiente para entender. No dia seguinte, fui até a igreja do bairro. Acendi uma vela por todos eles, pelos vivos e pelos mortos, e pela parte de mim que ainda acreditava no amor. Quando saí, uma garotinha me sorriu na porta. A senhora tá chorando? Um pouquinho. Minha mãe diz que chorar limpa o coração. Sorri. A sua mãe é sábia. Voltei para casa com o coração leve. Na parede da sala, o retrato antigo da família ainda estava lá. Olhei para ele e, pela primeira vez, não senti dor. Senti gratidão. O amor tinha voltado. Não o amor perfeito, mas o amor real, aquele que suporta, perdoa e segue em frente. E talvez seja isso que a vida queria me ensinar desde o começo. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Não espere o tempo passar para perdoar. A mágoa envelhece o coração mais rápido do que qualquer ano que a gente viva. Se essa história te tocou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que talvez precise lembrar que ainda dá tempo de recomeçar. Porque a vida é curta, mas o amor, o verdadeiro, dura para sempre.